esse é mais um episódio do Pode Ser Uai. E hoje estamos aqui com... Alemão, Melanie, retornando aí de novo. Pois é, Alemão. Qual que é o seu nome, Jô? Rosivaldo. Rosivaldo. Não, melhor Alemão. Melhor Alemão. Eu não vou conseguir já teve uns dias para trás aí, aconteceu comigo no meio político, né? E a gente não tá aí para agradar todo mundo. E aconteceu algumas coisas comigo que o pessoal, para poder subjugar o alemão, né? Porque na política tem muita gente que quer ganhar destruindo o próximo, né? Acabando com a carreira do próximo. E aí falava assim, alemão é aquele que lá do Morro do Alemão, do traficante. Mas o alemão é porque... O alemão do BBB, não lembro que ano. Lembra que tinha um alemão do Big Brother Brasil? Eu lembro. 2011, não sei. Essa foi ruim, foi péssima. Mas alemão é porque Rosivaldo é difícil, então, por ser claro, né, e tal, e aí foi... passei por alguns apelidos de infância e o que me pegou a característica mesmo de alemão. Gosto que me chama de alemão Betim. Mas alemão por quê? Porque você lembra uma pessoa que é da Alemanha? Não. Por ser claro, né? Tem o branco, o apelido de pessoa, o branco, o alemão e tal. Então, assim, aí foi pegando alemão. E aí eu me criei a raiz de me chamar de alemão Betim. Foi o primeiro em Betim, falo com firmeza, o primeiro a colocar em rede social alemão Betim. Aí depois teve outras figuras políticas que começou a colocar, né, fulano Betim para... Eu também sou uma pessoa que colecionou muitos apelidos. Não, nem conta aqui os apelidos que eu colecionei, assim. Nossa, muitos apelidos feios, pesado por causa do nome, a dificuldade, né? Roscovaldo, Roscovaldo na escola, Fosso Pena. E aquela época não existia bullying, né? Você levava na brincadeira ou na base do tapa mesmo. Naquela época as pessoas nem faziam terapia, né? Fazia não. Nem sabia o que era isso, brincando. Fazia não. Eu quando me chamava de Roscovaldo, na escola, hoje não tem aquela maldade que o cara quer ir com armas, né? Antes a gente ia na base da mão, rolava no chão, depois levantava, sacudia levava o estilingue, nem era para acertar o olho do outro, era mesmo para brincar. Só brincar. É. Hoje não, hoje você não pode brigar não, porque o ser humano tá levando ao pé da letra, né? A gente passou recentemente, né, por umas ameaças às escolas públicas, né? Escolas. E isso foi porque, eu falo porque foi afastamento do poder público, do Estado, da política, né? No outro podcast passado que eu tive aqui, nós falamos sobre o Grêmio Estudantil, né? Que é um pilar para dentro das escolas que discute a política, que fala sobre os problemas sociais. É um espaço de formação. É um espaço de formação político, né? É um espaço de formação. E isso não, pelo menos aqui em Betim, não tem muito mais, né? O Grêmio tá meio... Acabou. Não Quais apagou, escolas acabou. que tem Grêmio hoje? Eu não faço ideia. Eu acredito, se tiver aí umas 10 é muito, mas mesmo é só ano que vem, ano eleitoral, então eles vão começar a criar grêmios e tal. Eu tive com uma amiga ontem e ela falou comigo que vai ter a eleição, vai ter um processo eleitoral da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. E Betim, no movimento que eu participei, Betim está levando... Minas Gerais. Betim não tem. Eu não sei se está tendo. Mas Minas Gerais, vai ser no Rio, está levando 40 delegados. Minas Gerais está levando 40 delegados. E Betim, não tem ninguém. Que eu saiba, não tem. Não. Foi em Curitiba. Um movimentaço, uma coisa fantástica. Mas... dessa vez não, eu tive com uma amiga ontem que participa, ainda continua, né, que faz parte das entidades, ele tem a minha idade, não é mais, pode falar que
que é do movimento estudantil, porque a idade não permite. Mas são pessoas conselheiras, são pessoas que Você veio do Grêmio? Nessa época teve Grêmio? Essa escola? Não. Eu não tinha, não formava política, que a minha escola eu comecei em 85, né? 83, eu comecei a estudar. Estou fazendo as contas. Até 94. Então não tinha. Eu comecei no movimento estudantil em 96, 97, mas ajudando a criar Grêmio, fomentando a política nas escolas. Aí eu entrei para o movimento estudantil para formação, porque na minha época de escola não existia. E mesmo porque a gente não tinha tempo. Quando eu estudei nas duas escolas. Eu estudei na Fospena e no Raul Saraiva, no Municipal. E na minha época de estudante, para mim foi muito prazeroso. Naquela época eu vendia chup-chup na porta da escola. Olha o empreendedorismo aí! A gente saía da escola, terminava o horário, 11 horas da manhã, e meu pai ficava esperando a gente. Ele com carrinho de sorvete. Meu pai aposentou muito novo, no DNR, e aí eu estava com 10 anos, 11 anos, a gente ia vender chup. Eu vendia chup-chup, meu irmão vendia bala, meu pai ficava com sorvete e o picolé. E aí, assim, todo mundo conhecia a gente, porque era o filho do Sozé Sorveteiro. O pai era conhecido como Sozé Sorveteiro. E dentro da escola a gente era o aluno, do lado de fora o vendedor de chup-chup. Então, assim, eu não tive essa mentalidade para o movimento estudantil, para a política, porque além do estudo tinha que trabalhar no final da aula, tanto quanto na Fospena quanto no Raul Saraiva. E depois que eu saí da escola, né, aí eu já estava com 17 anos, 18 anos, eu participei do movimento estudantil até os 22. Aí, assim, como formador de opinião e formador de Grêmio Estudantil. Depois que eu fui para a seara política partidária, né? Eu acho, assim, na minha opinião, assim, né, que nessa geração de 90 para cá, né, a galera de 90 para cá, vamos supor, assim, né, meados de 90, teve muita gente que só, assim, foi até o meu caso também, de que abriu os olhos para o debate político depois daquela crise política do golpe em 2016. Não, teve o Fora Collor também, que o Collor em 92... e teve sim aquela questão da Copa que estava discutindo, teve um movimento... não vai ter, né? Não vai ter não vai Copa, ter Copa e tal. Mas a grande maioria, porque tem uma presidente eleita e ser tirada, impeachmentada, e aí veio todas aquelas crises econômicas, também veio junto os cortes, aquela bagunça, aquela instabilidade total, aquele caos todo do país. Mas você sabe que a Dilma foi impeachmentada porque ela não fazia com chave, né? Ela não aceitava, porque o problema do Brasil, o problema nosso do Brasil é o centrão. É a extrema-direita e o centrão. Nós temos no Brasil os 3 Bs, né? Aí vamos voltar para o BBB. Que é a bancada... Brasil! Nós temos no Brasil o problema dos 3 Bs. É a bancada da bala, B, do boi e da Bíblia. O agronegócio, BBB, armamentista e a igreja, né? Que lá hoje é até uma decepção, porque eu vim de uma família cristã, mas os pastores, bispos, alguns padres e por aí vai, eles não estão lá pelo evangelho. Eles estão lá para a bancada evangélica. O Malafaia, por exemplo, ele defende o Bolsonaro com o dente, não é porque ele é bolsonarista, é porque ele tem dívida com a União, as empresas dele devem, ele quer ganhar recurso, ele quer ter viver em cima da carne seca. Ele tem uma editora, é muita grana e tal. Não são essas bigs, vamos dizer, ministérios, assim, igual
Tem a Lagoinha também, né? Então, assim, o problema nosso, e a Dilma caiu porque ela foi impeachmentada, é porque ela não queria abrir espaço para o Centrão. O Lula está sofrendo aí. Ela era mais dura na queda, né? Ela não era de uma pessoa de negociar e tal, né? Isso era assim, dava ela assim. era firme, né? Uma mulher de punho. O Lula já é mais diplomático, o Lula já consegue convencer o deputado a votar no projeto pelo país. Ele é diplomático, o Lula tem uma diplomacia muito grande. Mas foi assim que ele conseguiu também a se eleger na primeiro mandato dele, lá em 2002, 2003. O Lula quando ele veio como sindicalista, né? Como briguento e tal. Aí as alianças e aí depois ele veio fazendo, e conseguiu ser eleito. E nessa última reeleição, né? Foi o terceiro mandato desse agora no passado, foi parecido, porque ele começou a unir todo mundo ali que estava... E queira ou não queira, ele vai ficar pessoal até o final do mandato. Da esquerda, todo mundo ali unido num só voto, numa só pessoa, porque, enfim, a extrema-direita ninguém não estava. Aguentava, não, nossa. Quase deu um infarto. Muita gente no dia da apuração. É. Gente, foi muito emocionante. E foi a primeira vez que eu vivenciei no país, porque eu só vou te falando do pessoal da década de 90, não tem aquela experiência de militar, de ir pra rua. A gente passou a ter essa vivência nos últimos 10 anos, chutando assim, né? Mais ou menos, né? Quando o pessoal começou a reclamar da passagem, lembra? Sim. Que ele foi a grande massa de manobra, né? Tarifa. A questão da tarifa zero e tal. Aí o pessoal da Copa atingiu. Como é que chama? Quando porque da construção dos estádios, né? Em vários lugares, superfaturado e tal. Ronaldo Fenômeno até falou uma besteira. Não se faz. Ali a galera que começou a prestar atenção começou também a se interessar por política. Eu acho que essa geração de 90 não se interessava, não. Falo isso por a grande maioria, né? Porque não tinha Grêmio pra te formar em relação a isso. E eu vou te falar pra você, essa geração de 90, eu fico observando alguns homens aí. Não fala que é geração Danoninho, né? E assim, me dá uma decepção danada, porque eu sou de 75. E essa geração, parte da minha também, hoje a gente tem visto uns homens que a internet está deixando o ser humano babaca, né? Gente, chat GPT, daqui a pouco a pessoa não vai saber nem fazer uma dissertação. Eu tô assustada. Não, e o pessoal não tá conseguindo nem fazer interpretação de texto. Não tá. Você ouve uma coisa, você lê alguma coisa, e o pessoal já vem com várias pedras na mão, querendo, pensar da forma dele. E os homens de hoje tá numa via muito ruim, machismo demais. A mulher não pode terminar um namoro que o cara quer acabar com a vida da pessoa. Eu de vez em quando a gente vê alguns vídeos dos caras querendo lacrar em cima da mulher, porque a mulher tem que ser submissa demais, a mulher tem que ser isso. Não eu acho que, sabe? E é a nossa geração, porque a gente vê o cara tem 30 anos, 35, não é os meninos que estão falando, é uns caras velhos, pô. Mas então, eu acho que isso aí também... Tem uns vídeos na internet que a gente paga pra rir, sabe? Porque assim, a questão do machismo é muito mais profunda, porque ela é cultural, né? Mas a gente já tá em porque, assim, 2023. Sim, mas o cara, por exemplo, que não procura aprender a lidar, ele vai seguir o rito do que ele foi educado na família dele. Sim. A maioria das pessoas, a gente vive numa sociedade patriarcal, certo? Nossos pais, nossos avós têm aqueles costumes machistas, e esse cara que foi criado nessa família, ele vai reproduzir. Se ele não procurar se educar, entender como é que funciona, ele vai continuar reproduzindo isso.
Meu pai, ele não era aquele machista, ele era aquela pessoa muito conservadora, sistemática. Uhum. Ele falava com a gente, olha, você casando, se a sua esposa quiser trabalhar, ela vai trabalhar. Se ela não quiser trabalhar, você vai manter a casa. É obrigação do homem manter a casa. Mas se ela quiser trabalhar, ela vai trabalhar. Minha mãe nunca trabalhou. Ela foi dona do lar. Mesmo porque 11 filhos, né? Então, não tinha como. Então, era escadinha. Ainda bem que Mas seu meu pai pai. foi o maior provedor Uhum. né? Minha mãe, sem ela falar o que ela precisava, meu pai já sabia. E assim, isso era a questão dos pais. Mas é que os meninos de hoje não perceberam. Eles querem ser dono e não parceiro, e não companheiro. Né? A mulher, ela tem seus direitos? Tem. Todos possíveis. Quando eu fui punk, um amigo nosso, ele falava, mulher, você tem que compreender. É igual a mulher tem que compreender o homem. Pô, ninguém é dono de ninguém, né? Ninguém é dono de ninguém Você parou, vai tocar a vida, vai. eu acho que ninguém é dono de ninguém. Você Nada. parou, tem Essa questão é romantismo que essa cultura traz também. Que o resto não tem que ser pra sempre. Nada é pra sempre, né? Você falou do romantismo, pra mim o único romântico já morreu. Quem é? Vanderlei. Ah, Eu era encantado com sou encantado com as músicas e ele foi o único romântico, tanto que a música dele, Românticos, é o romantismo, né? romantismo. Foi o único, pra mim, foi o único romântico. Nós cara mais agora romântico tosco. que eu conheci também. É. Mas é isso, eu acho que cabe. Melhorou muito. Assim, no meu ponto de vista, melhorou um pouquinho a abertura da questão dos discursos antimachistas. As pessoas. Mas você viu que Mas depois da saída do Bolsonaro vai ter. as coisas clareou, as coisas mudou, porque a Pra gente estava aquecer, mas não vivendo. quer dizer que eles não estão aí. Não, sim, mas agora a gente já. O sol tá brilhando. gente tá vivendo Porque, um pouquinho quando entrou nos anos de escuridão, a gente viu muita gente saindo do esgoto falando coisas e. Gente, e- é um e- susto. Eu vi uma reportagem hoje, no Vale do Aço, um motorista de aplicativo estuprou uma criança e a polícia prendeu ele falou porque rolou um clima. Tá no jornal. Você acha hoje no jornal O Tempo, Jornal Estado de Minas, no Instagram e tal. E a mensagem dele foi essa. Mas é porque o que era pregado há 2 anos atrás, né? Era a imposição, era a Inquisição, era Aí a gente percebe que os anos sombrios, né? Que a uma gente pessoa viveu os que anos é sombrios. um líder, seja de uma nação, seja de qualquer coisa, a fala tem peso, Tem, e muito. né? Você vê que qualquer coisa que você fala ele tem um peso na sociedade. Foi o que a gente vivenciou nesses últimos 4 anos, um incentivo à violência doméstica, incentivo ao machismo, né? A homofobia hoje que está começando ao racismo, querer agora, nós temos alguns deputados aí ao que estão armamento. ao armamento. Nós temos alguns deputados que ainda insistem em ser homofóbicos, em fazer discurso homofóbico, sabendo que a gente está num século de direitos, tem os deveres e tem os direitos. E eu falo sobre essa questão. Eu acredito que essas pessoas que incitam a violência, principalmente a questão da homossexualidade, da homofobia, é porque é o seguinte, a classe, né, LGBTQIA+, ela tem se mobilizado, ela tem buscado mais direitos, porque... Ou ao menos a garantia desse direito, A garantia né? desse direito.
Porque com essa busca, com essas coisas, eles estão aparecendo mais, eles estão se movimentando mais. E aí eles não querem permitir que apareçam, né, os movimentos cresçam, os movimentos de luta cresçam. Tanto que eles conseguiram acabar com os sindicatos. Sim. Acabou, e isso é um erro muito grande, acabar com o sindicato, porque antigamente falava em trabalhador, a empresa tinha o trabalhador, hoje fala em colaborador. Por que colaborador? Para acabar com o sindicato, para acabar com o pessoal que une. E aí, acabou com o sindicato, agora querem acabar com os movimentos sociais, os movimentos LGBT, os movimentos, daqui um tempo, com os movimentos religiosos. Porque é onde que tem aquela coisa de grupos que discutem, né? É engraçado você falar isso, porque assim, aquela tentativa de enfraquecer a CLT, né, retirada dos direitos dos trabalhadores, ela ainda perdura ainda hoje. Não, perdura. Porque hoje o trabalhador, são raros os trabalhadores hoje que são contratados no regime CLT, né? Hoje a pessoa que é um profissional, eu vejo muito isso, né, na verdade. Eu não tenho dados, eu falo assim, do meu ponto de vista. Elas precisam tirar um CNPJ, seja MEI ou um simples, enfim, para prestar o serviço para aquela empresa, né? E é assim, lá eu estive em São Paulo, né? Nós estivemos lá em São Paulo, eu encontrei com algumas pessoas ali daquela região do Vila Olímpia, Faria Lima e tal, e eu notei isso. A maioria trabalha para as empresas ali, mas como colaboradores. Eles colocam hoje. Não é CLT. Eles são pessoas jurídicas, está dentro da empresa. Tem ali através. O colaborador, ele não filia em sindicato. Ele não participa da luta sindical, porque ele não é funcionário, ele é colaborador. Então essa fala de colocar o cara como o trabalhador como colaborador é para desmobilizar o sindicato. E isso vem surgindo ao longo dos anos. Então foi acabando com os sindicatos. Eu acredito que a esquerda errou muito, né, de esfriar, de deixar as coisas acontecer. Agora, o bom é que a política já está começando a ser fomentada de novo, né? A gente tem muita coisa agora que está mobilizando o povo, né? O marco temporal, essas leis que vai vir agora para fomento à cultura, essa questão do agronegócio. Então, assim, o pessoal tá começando a interessar. O que falta para o brasileiro, além da participação, é começar a entender. Eu não gosto vou citar um nome aqui, mas eu gosto dele como pessoa, mas como político. Mas é só para entender o que muitas cabeças pensam. Eu não gosto do Boulos, porque é um cara de esquerda e tal, mas eu acompanho, que as pessoas têm que fazer isso, eu acompanho para ver o ponto de vista do que ele tem para oferecer. E aí o pessoal de direita não acompanha a política no todo, né? Eu não gosto do Boulos, eu não vou assistir o que ele tem na pauta dele, o que ele está defendendo, e aí só vê o que a mentira está vindo, né? Que as fake news, que os caras que estão fomentando a destruição dos movimentos, das lutas sociais, né? Tem deputado aí que fala que a cesta básica vai aumentar para pôr medo no povo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Os caras só ficam alimentando daquilo, né? Mas tem deputados, eu não vou citar não, mas a gente sabe, eu sei porque eu pesquiso, que são eleitos
basicamente em cima da máquina de fake news. Não, sim. Né? Sim. Então, essas barbaridades que eles falam, né? Eu acredito que é justamente para ter palanque, né? Porque eles se alimentam disso, né? Então, uma coisa que eu passei a me educar é não dar palanque para essas nesses caras eu acompanho. Porque quanto mais a gente replica, que absurdo, vai replicando, você está dando palanque para aquilo. Eu acompanho, eu vejo alguns deputados desses, assim, no contragosto, não gosto, mas eu acompanho para o seguinte, porque se alguém que é fã desse deputado, que é fã desse senador, e vem falar dele para mim, eu falei, não, ele falou isso mesmo. Mas é mentira. Pega a fala dele nisso e nisso e nisso. Tem um deputado que foi eleito a senador de Minas Gerais, ele ia em alguns lugares e falava assim, olha aqui, seu governador, tantas ambulâncias aqui no pátio sendo destruída com o tempo e tal. Mas ele, como deputado, ele fez algum projeto para destinar essas ambulâncias? Ele pelo menos indicou o que fazer? Não, ele ia lá só para falar mal. Só para mostrar as mazelas. Mas sim, ele, como um parlamentar, como um legislador, ele poderia falar que, olha, eu estou com 100 ambulâncias aqui, ó, parada do estado, a cidade tal, o município tal, está precisando. Vamos levar para lá. Então ele enfrentava o trabalhador da ponta, que ele queria entrar de tudo quanto é jeito no lugar, e o trabalhador, ele sentia acuado, o medo, né? Isso me lembra até, teve uma época que tinha muita moda nisso, esse tipo de atitude, a pessoa pública pegar o celular, vamos ver como que, sei lá, como é que a escola está funcionando, a pessoa vai lá com o celular e tenta um atendimento na escola, e a escola, os funcionários trabalhando ali, e fica falando, que absurdo, não só na escola, mas na saúde também. Sim. Tentando dar esses lados, né? Vamos ali tentar um atendimento no posto de saúde. Aí você vai lá, posto de saúde lotado, pouco funcionário, tá vendo? Tipo assim... Aponta o erro, mas não aponta principalmente o parlamentar aponta o erro, mas não aponta da onde resolver, né? Exatamente. E tivemos um deputado mineiro que hoje é senador, que ele fez muito isso, para ganhar público, para ganhar pessoas que não manipulando a situação, né? É igual, por exemplo, eu vou falar um exemplo que vai ser polêmico, mas é a mesma coisa você pegar a Bíblia. Tem que ser polêmico. Você vai pegar a Bíblia, pregar o amor de Jesus, mas vai manipular ali ao seu favor. Né? Tivemos essa situação agora com o pastor, né? Ele tentou pregar o Velho Testamento porque no passado do Velho Testamento a Bíblia, né, falou sobre a condenação, sobre a questão de destruição de uma cidade, né? Mas ele esqueceu de falar sobre a transformação, porque quando Jesus veio a essa terra, ele veio como cordeiro, né? Ele veio como cordeiro para ser crucificado, porque antigamente no Velho Testamento as pessoas pecavam, fazia todo tipo de pecado, depois matavam um cordeiro, um carneiro, né? Na Bíblia fala. E aí estava livre do pecado. Ritual, né? Isso. E aí, assim, sempre era isso. E aí, quando Jesus esteve nessa terra, ele veio como cordeiro. Fugiu do sacrifício, da necessidade de fazer sacrifício da vez que a pessoa ele mudou o marco da história. Com a morte de Jesus na cruz, ele mudou muita coisa, até o calendário, né? E aí ele veio para ser o cordeiro. E aí ele esqueceu de falar o seguinte, o arrependimento e do amor. Jesus fala sobre o arrependimento, sobre o amor. A pessoa é homossexual,
Deus te ama. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Ele transforma o pecador. Ele muda o pecador. Aí o cara quer incitar, ele tentou incitar a violência de uma forma, o discurso dele eu achei até muito ruim para isso. Porque aí generaliza, né? Será que a igreja toda é assim? Não. São alguns que querem ganhar o seu público, porque da questão do ódio, tem muita gente que gosta de ódio, que gosta de... É aquela questão que eu te falei, a pessoa que está em posição de liderança, o que ela fala tem muito peso, ela influencia, ela tem ali uma coisa de influenciar muita gente. Adolf Hitler, o discurso dele era todo de ódio, e ele levou muita gente despercebida a acompanhar ele. E muita gente depois da Segunda Guerra Mundial se envergonharam por causa das atitudes, porque é fácil. Eu até indico um filme que é interessante, muita gente assistir nesse momento, chama A Onda. Você já assistiu? Não. Muito bom. E isso eu assisti na escola. Nossa, esse filme é velho, então. É muito antigo, isso eu assisti na escola. Esse filme A Onda é um professor, ele foi fazer ele foi fazer como é que eu falo para você? Eu vou ver qual é a cabeça dos alunos. Vou fazer um teste na sala de aula. E aí ele criou um movimento na sala de aula que os caras começaram a seguir o professor como se ele fosse o líder maior. E assim, é tipo o bolsonarismo de hoje. Uhum. Sabe? O pessoal, só que o trem foi se perdendo tanto e indo para um caminho da violência que ele teve que acabar com esse movimento, tipo do movimento nazista. O filme é muito bacana, vale a pena assistir para o pessoal ver o que é entrar na mente das pessoas e conseguir levar as pessoas como cordeirinho para o matadouro, ou para um movimento de extrema direita, um movimento do mal, sabe? Sim, é fácil levar o E seu hoje está muito fácil influenciar as pessoas, virar um influencer, vamos dizer assim. Porque assim, você tem as redes sociais, que todo mundo tem acesso, né? Isso está sendo Um trabalho de marketing digital ali bem feito, você consegue influenciar uma massa tranquilamente. Por isso que é tão importante trabalhar a questão na base da educação até a questão política, social. O Grêmio tem esse papel. Tem. Mas a educação está muito complexa no Brasil. Eu não falo geral, não, porque a gente tem um quem tem currículo de condição ensino de médio pagar, que fez uma reforma aí que está precisando de ser revista, né? Sim. Eu acho que teria que voltar muita matéria. Muita matéria deveria voltar o que a gente tinha no passado, ao SPB, que era uma matéria... Eu não estudei isso não. O que é o SPB? O que é isso? Tinha na década, vamos falar de 90 para trás, tinha práticas agrícolas na escola, tinha ensino religioso. Isso eu estudei. Tinha o ensino religioso. É interessante, porque o ensino religioso, você não vai falar só sobre o cristianismo, você vai falar sobre as matrizes africanas. Embora, na minha época, como estudante, vou ser sincera, essa matéria puxava a sardinha muito para o cristianismo. Eu vou falar de mim. Eu fui ter conhecimento sobre religiões de matrizes africanas muito depois de adulta, que eu passei a me interessar para entender. Eu gostava de discutir. Porque eu fui uma pessoa que foi criada no cristianismo, certo? Aham. E aí você entra na escola, tem uma professora que possivelmente ou era evangélica ou era católica, isso era nítido, e ela só passava coisas do amor de Jesus. Assim, então, budismo, umbanda, candomblé, esses trem. E isso aperfeiçoou até hoje.
Olha isso aí, eu sou professora. Você não conhece o SPB? Não conheço não. Olha que caso estranho. Eu trabalhei agora com os alunos um projeto de danças, ritmos nordestinos. Botei escola para dançar. Gente, vamos fazer uma pesquisa sobre os ritmos nordestinos. Aí eu falei frevo, forró, baião, shot, carimbó, esses ritmos, enfim. E olha que eu ouvi uma fala do aluno, eu falei assim, agora vocês vão preparar um aluno para dançar. E eu vou dançar também. E olha que eu não sou de dançar, eu acabei dançando nesse festival para incentivar os meninos. Eu ouvi várias falas assim, nossa, mas isso aí é macumba. Esse ritmo aí parece macumba. Vou dançar isso não. Eu, gente, não é macumba não. E mesmo se fosse, né, vamos conversar aqui. Eu respeito as religiões de matrizes africanas, né? Aí, enfim, é isso, né? Eu acho que falta. Não, eu na minha época, eu sempre fui questionador, Grace. Eu sempre fui questionador. Dentro de sala de aula, o professor. Eu tive 2 professores que eu me encantava com eles, eu ficava doido para chegar a hora. Era história, Celcino, não esqueço até hoje esse professor de Celcino. Um beijo pro Juca! O Celcino foi um professor de história também na Fospena, não sei se está vivo hoje. Ele era um professor que ele acreditava na teoria de Darwin. E eu vim da minha criação, que eu acredito na Bíblia. E a gente debatia mesmo. E ele parava a aula para ver debate. É o que os meninos faltam hoje. Questionar. E na matéria de religião, eu vim de uma família cristã, protestante, evangélica, e o professor deixava a corda correr solta. Não tinha essa coisa, a matéria hoje nós vamos falar sobre a matriz africana, sobre candomblé e tal, e ele tinha receio de falar não, ele botava o pau para quebrar. Gosta do demônio. Não, botava para quebrar e a gente ia discutir. Mas o que isso, foi ensinado algumas na coisas maioria dessas educação que a gente tem uma raiz de cristianismo, é isso. O problema é que assim, você não pode conhecer aquilo porque se você conhecer é pecado. Não, é libertador. É libertador. Conhecer é ter a liberdade de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Aí você não conhece, fica julgando o resto da vida e depois morre aí porque é de um erro que não conheceu. E isso falta nos dias de hoje, né? E a educação, vamos trazer para o nosso município, a educação está deixando a desejar no nosso município. Não só no município, né? A gente está falando de um sistema de educação pública que tem problemas. Mas o município poderia se responsabilizar também, né? Porque vem verba do governo federal. Mas aqui em Betim, eu vou falar porque assim, eu não sou funcionário do município, do Estado? Sou do Estado. Mas a escola que eu trabalho, ela é também, uma parte dela é cedida ao município, por causa desse projeto Mãos Dadas, né? E aí eu passei a entender como é que funciona a educação municipal, pelo menos um pouquinho, né? E aqui em Betim, eu acredito que o problema é muito mais profundo, porque os funcionários são terceirizados por uma empresa. Terceirização. Primeiro, começa com uma remuneração não tão legal, com a intimidação também desses funcionários não podem ser sindicalizados. É o tal do colaborador. Não pode ser sindicalizado. Tem certas coisas que eles não podem falar. Tem toda uma coisa velada ali por trás que corre risco de perder o emprego. Então, eles estão todos um momento ali com medo de perder o emprego, de contratos ser rompido e tudo mais. Existe essa instabilidade, né? E a carga de trabalho, que é maior.
né? É. Então, assim, aqui é pior. É pior porque por causa disso, você tem uma certa represália por trás, né? Quando um profissional, seja da educação ou qualquer outro setor, ele tem liberdade de ser ali imparcial, né? Não puxar sardinha para nenhum político de plantão, é diferente. Eu acho que tem que dar liberdade para o professor da matéria. Independente. Eu tive professor de esquerda, que dava aula e nunca falava sobre partido, nunca fomentava sobre. Que muita gente fala, o cara é comunista, vai comunizar os meninos. Não existe isso. Existe o seguinte, o cara quando ele tem a mente aberta, e a esquerda ela abre isso, ela é bem diferente da direita, a direita ela fecha a cabeça das pessoas para aquele tipo de segmento. A esquerda não, os professores que são mais de esquerda, eles tendem a mostrar mais as coisas. Ou que ao menos o professor tem uma mente progressista, né? Porque às vezes ele nem é de esquerda propriamente, sei lá. Não, mas tem mas não tem o professorado, a grande parte dos professores tem uma mente mais, até porque tem uma ética a ser seguida. Não, tem a ética, mas eu falo assim, a cabeça deles são mais de esquerda, porque eles tendem a pensar mais, tendem a questionar mais, a abrir mais a cabeça. A esquerda ela é libertadora. Tem as exceções na categoria. Eu acho que qualquer categoria. Eu acho que não. Tem. É porque eu não sou de lá. Nossa, você ia ficar surpreso. Não, Tem. Eu tenho muitos amigos que são professores e eu gosto de conversar. Eu também. A grande maioria é de boa, mas assim, eu já deparei com uns coleguinhas e assim, como é que você... Não se surgiu. Né? Porque você tá numa categoria que sempre tem represálias mesmo. Não, do governo, sim. Até da sociedade. Sim. Né? Então, assim, não tem como hoje a pessoa se autodeclarar extrema esquerda, sendo... Tem como tem, porque existe, mas fica difícil de entender, né? A pessoa tá ali na educação pública, se trabalhando ali, acompanhando de perto, vivenciando os desafios que é ser um professor, que é, né, promover a educação no Brasil, e se autotitular extrema esquerda. Mas eu acho que quem tem essa cabeça, ele lê mais. O problema como é que eu falo? A pessoa ser extremista demais. É ruim. Mas a esquerda ela é mais libertadora. A pessoa lê mais, a pessoa questiona mais, a pessoa não aceita qualquer coisa que vem pelo WhatsApp, né? Qualquer mensagem que vem. Opa, peraí, deixa eu ir no Google lá para ver se é verdade. O pessoal é já mais diferente do que os direitinhos aí, sabe? Esses meninos de direita que leu, nó, tá acontecendo isso, e já passa para outro. Nó, o mundo tá acabando. Vamos pôr o pau para quebrar. Não busca saber das coisas. E a leitura tanto quanto a Bíblia, quanto o livro de história. É muito importante ler. É muito importante ler. E isso a gente está acabando. As escolas hoje tá colocando na palma da mão o celular e o computador para os meninos. Isso é horrível. Tem que voltar a usar a lousa, tem que voltar a usar livro, tem que voltar a colocar o menino para escrever.
dessa deficiência. Porque, assim, a educação, ela se afundou um pouco mais do que era antes, né? Nesse governo Lula vai ser assim. Mas no Brasil é importante para os poderosos, que é a camada pequena da pirâmide, quanto mais a gente engolir, comer, fomentar o lixo, né, do nicho ruim, é bom para eles. Quanto mais a gente assiste Big Brother, quanto mais a gente assiste A Fazenda, que fala só do Big Sim. Brother, mas você pega a Record, tem... Mas sabe o que Porcaria na de minha porcaria. opinião, vou expressar minha opinião, mais o isso, que é piorou a pra eles. educação, fala 2 pontos, que tem muita coisa, mas o que piorou muito a educação nos últimos anos, primeiro, foi uma reforma que não foi discutida com especialistas da área de educação, pessoas que são especializadas em educação, não foi, né? Fez uma reforma do ensino médio que piorou. Isso foi na gestão passada. Vamos de 2017 pra cá. Aí Veio pelo Temer. E aí, o que piorou ainda mais foi a pandemia. Que os alunos ficaram em casa. Eu falei no podcast passado. E a gente recebe, a gente tem esse reflexo até hoje. Vai ser difícil, assim. Tinha pais, não digo, né, mas tem pais durante a pandemia que os meninos ficavam o dia inteiro assistindo vídeo no celular, ou se não tinha celular, ficava solto, não assim, estudava, porque a gente nós não somos criados, nós não temos aquela educação, isso é diferente da China. Uhum. É diferente do Japão. O pessoal lá tem uma criação, uma educação da casa na escola. A gente não. Tanto que lá na China e no Japão, o enfrentamento do Covid, dessa época, o pessoal foi mais centrado. Nós era relaxado, o brasileiro é relaxado. E aí você pega essa época, o pessoal não estudou em casa, o pessoal não teve uma aula particular, uma coisa mais, apesar que as condições não permitem. Às vezes não tem uma família que acompanha os ele em meninos casa. voltou para a escola semi-analfabeto. Quase que o analfabeto de novo. Não, voltou a estaca zero. Porque... E teve que criar salas, né? Quem estava bom, quem estava médio, quem estava ruim. Não só isso, eu acho que o problema maior é alcançar esse aluno que está em casa, que às vezes não tinha um computador, não tinha internet, não tinha um celular. Aí tinha que imprimir as coisas, o menino tinha que ir na escola, pegar o negócio. E aí Acompanhar teve esse uma aluno dificuldade na rede educacional, que ia fazer, vai imprimir, vai na escola buscar, e aí... Acompanhar esse aluno dentro de casa se tornou assim, grande problema. E aí viu como é importante incluir o aluno, né, digitalmente, né, a linguagem digital. Você tinha aluno que não tinha e-mail, não sabia mandar e-mail. Ainda tem. Mas aí eu falo, a era digital naquele momento é importante, mas hoje na sala de aula tem que saber de 2 pesos, 2 medidas, tem que saber dividir. Sim, mas Porque eu falo... se colocar os meninos dentro de sala de aula, a tecnologia ela é importante, mas se colocar o menino para estudar uma matéria que não necessita do português, não necessita do digital, o menino precisa escrever. Sim. A escrita, ela faz consertar os erros. Aí o menino vai lá no celular, digita lá, e aí o próprio celular coloca. É por isso que eu falo, tenho medo desse chat GPT aí, porque a hora de fazer uma produção de texto... Pois é. Não sei. Esse é para preguiçoso. Mas assim... Aí, essa época da pandemia... Tudo que eu tô colocando é meu claro, ponto de vista, não que seja, tá, Grace? Não, mas eu só pra... não, porque concluir. eu tenho amigos que pode estar, né, vendo aí, vai virar e falar assim, pô, alemão é foda. É meu ponto de vista. Meu ponto de vista é o seguinte, que na pandemia, que foi um dos grandes problemas que aprofundou o problema da educação, foi a questão dessa acesso à tecnologia para continuar fazendo as aulas. Uhum.
Mas ficou provado também a importância de um professor. Porque ninguém tava... Não comendo, ninguém... Não, mas E aí faz, nossa, como professor é importante. Porque imagina um menino dentro de casa, o dia todo, sem ir à escola. E estamos pagando por isso. Não. Porque ninguém valorizava a educação enquanto o menino estava todo dia indo para a escola, né? E tal. Mas no dia que foi impedido de ir para a escola, nossa. O menino vai ficar o dia inteiro em casa, que dor de cabeça. Porque muitos pais mandam o menino para a escola para livrar dele, né? Também. Mas é a verdade, né? Não, na minha casa, minha mãe, eu posso falar com prazer que ela mandava para a escola, a gente estudava, em casa tinha um horário de dever de casa, não só minha mãe como meus irmãos mais velhos, ajudava a gente no dever de casa ou fazer as coisas, na matéria, né, no estudo e tal. E ainda acompanhava o que, se tivesse problema na escola, meu pai ia lá na escola, falava eu tive um vice-diretor que para mim foi o melhor vice-diretor que eu conheci de todos os tempos, até nos dias de hoje. Ele chamava Dalírio. O Dalírio era um baixinho, bravo. Meu pai falava, se fizer errado pode bater. Ele falou, eu já gosto, então o senhor está mandando. Mas era amoroso. Ele colocava apelido na gente na questão amorosa, brincava. Ele, quando ele saía da sala da vice-direção, o corredor esvaziava na hora. Ficava ninguém no corredor, todo mundo para dentro de sala de aula. A sala podia estar fazendo a bagunça que for. Na hora que a gente falou, o Dalírio, que ficava sempre um vigia, né, na porta da sala. Todo mundo fazendo bagunça, aviãozinho, papel e tal. E aí um ficava de olho, o Dalírio vem. Todo mundo sentava. Ele só olhava o chão, tudo sujo e tal, mas tinha um respeito. E então, assim, naquela época, os pais participavam. Hoje em dia, os pais querem mandar os meninos para a escola só para ficar longe, né, do menino. E por isso que tem muitos erros. Para falar de educação, acho que seria interessante a gente tirar um episódio só para isso, porque assim... Porque é muita coisa, muito profundo o problema. E nós tivemos um governo passado que contribuiu muito para acabar família, né? Inclui. Então, assim, é responsabilidade. Na lei fala, a responsabilidade da educação é a família e o Estado. Não é um ou outro, é os dois. Né? Se a família deixa de exercer o seu papel, fica difícil a escola, por exemplo, fazer ter um bom desenvolvimento com o aluno e vice-versa, né? Então é um lance difícil. O Brasil precisa mais de 500 anos aí para a gente ser um país muito desenvolvido, porque às vezes tem algum país, né? A gente for pegar alguns países que está muito desenvolvido. Tem países aí que estão estatizando algumas coisas deles, né? Estão voltando, por exemplo, a água. Tinha privatizado, eles estão estatizando de volta. E o Brasil não. O Brasil está privatizando. Então a gente ainda vai passar por um processo difícil para a gente reconhecer e voltar de novo a ser o que é nosso, o que é pátria, o que é país, o que é nosso, o que é direito do povo brasileiro. Então, assim, o que eles lá erraram e estão consertando, a gente está errando agora. Acho que vai demorar mais uns 500 anos aí para o Brasil ser um país desenvolvido, muito desenvolvido. E nós éramos para ser potência, né? Porque temos todos os potenciais. Tem tudo. Se jogar na pedra ali uma semente, já está nascendo. O clima tem muita gente talentosa, muita gente habilidosa, muita gente inteligente. Muita gente coragem. Muita gente de luta. Muita gente de tradição, coragem. De história, de cultura. Tem tudo nesse país, né? E de ponta a ponta, né? Você pega do Rio Grande do Sul, a Amazônia lá, de ponta a ponta. Do Nordeste ao Sudeste, você tem
gente desbravadores. Tem gente preguiçosa em tudo quanto é lugar do mundo, mas tem gente desbravadores. O brasileiro, quando vai para fora, arruma serviço da noite pro dia, porque fala, não, é o povo trabalhador. E o mineiro é mais trabalhador ainda, né? Eu vi uma frase. Eu vi uma frase nas redes sociais, no Instagram. Fala assim, como é que é? Um trabalhador que trabalha 14 horas dificilmente ficará rico. Uma coisa assim, né? Aí teve uma outra frase, porque eu acho que o algoritmo me achou quando eu achei essa frase. Aí depois vi uma outra frase. Quem trabalha não fica rico. Quem trabalha tem dignidade, não fica rico não. Tem dignidade. Porque pra ficar rico, milionário, de fato, assim, né, e tal, dificilmente você vai conseguir pela força do seu próprio trabalho. Não. Porque você tem que explorar umas pessoas pra trabalhar pra tu ficar milionário, basicamente. Mas é por causa da desigualdade, né? Equidade. Porque até hoje eles vendem muito essa ideia de vamos investir, vamos ganhar sobre rendimentos, ações que você consegue ser milionário. Existe essa venda desse discurso. Então, mas para você ver como que falta a questão da igualdade. O Estado de Minas aí, ele está querendo... Você tem um trabalhador que ganha um salário mínimo, não tem dinheiro para guardar. Mas aí você pega essa questão da igualdade. O Zema está querendo perdoar uma dívida de umas locadoras que investiu na campanha dele de milhões. Aí o pessoal vira e fala, tem que perdoar porque ele dá emprego. Não dá emprego. Ele não gera emprego, ele explora o trabalhador para ficar rico. E ainda é perdoada a dívida. Porque se ele pagasse os impostos, o Estado não estaria aí tão quebrado que está. Agora, você pega um vendedor de pastel, um trabalhador braçal, um lojista ali que está suando com 2, 3 funcionários, ele paga em dia o funcionário, e aí ele tem uma dívida, e o Estado fica no cangote querendo. Então, assim, é igualdade. Eu acho que deveria perdoar a dívida do que mais necessita e dos grandes não. Paga. Você tem condição. Porque esse Salim Matar é milionário. É podre de rico. Para que vai querer guardar mais? O caixão não tem gaveta. Nem? Não leva. Não, não leva. Ninguém vai levar nada. E vai ficar aí, daqui 50 anos, ninguém vai lembrar dele. Não lembra. Nem os bisnetos que vai pôr... Eu não sei quem que foi meu tataravô. O brasileiro não tem cultura de estudar os passados. Passar na ancestralidade. Não tem, o brasileiro não tem. Por isso que nós não formamos guerreiros. Você pega os países da África, lá o povo sofre, mas são guerreiros. Você pega o povo que luta de Israel, eles são guerreiros. Porque eles lutam, eles estudam a ancestralidade deles, o passado deles, eles estudam. Quem foi o avô, bisavô, tataravô, da onde que veio, qual que é a árvore genealógica, eles estudam. O brasileiro não. Da onde que eu vim, não sei. Para onde que eu vou também, não sei. Mas e aí fica nessa, querendo, né, juntar muito dinheiro, ficar milionário, para deixar para quem? Para a geração de quem? Daqui a 50 anos ninguém vai lembrar da gente mesmo. É isso, assim, essa profissão que eu tenho de ser professora, eu aprendo muito também, né? Teve um aluno que eu dava aula particular de música e era do setor financeiro, aposentado, e sabia dos paranauê todo, das finanças lá, das ações, sei o que, será. E ele me falou uma vez, vou te dar um conselho. Eu falei assim, qual conselho? Você não vai ficar rica. Eu era mais jovem, né? Eu não tinha noção dessas coisas. Você não vai ficar rica dando aula. Eu falei assim, isso eu sei, professor nenhum fica rico, né? Dando aula. Você nem deveria querer ficar rica. Eu acho que eu não quero ficar rica, não. Pensei comigo. Eu não tinha essa opinião formada na minha cabeça. Porque ficar rico no Brasil, você não consegue sem
sonegar impostos. Não, a gente Você não consegue sem por trabalho próprio. Você pega o dono da van. Tipo assim, você pode ser o profissional liberal que for. De impostos, Sei lá, médico, sei lá. O médico ele não vai ficar milionário. Ele só ficaria vai ter uma milionário vida se ele tivesse um hospital. Mas para ter um hospital, meu amigo, é um rolê. Eu tenho um amigo que ele é médico aposentado, João 23. Excelente cirurgião. Um grande médico. E o sonho dele é construir um hospital na região metropolitana, um hospital para os pobres, para quem tem necessidade, para ele fazer com os médicos amigos operação de média e grande complexidade. Dr. Fernando. E ele fala o sonho dele. Ele chegou a ganhar o terreno para construir, mas não tem investimento. Não tem condição. E os hospitais, os grandes hospitais hoje, e a briga hoje do piso salarial da enfermagem, porque os grandes hospitais e as grandes empresas exploradores da saúde não deixam. É um problema bem profundo, né? Não deixa, não querem deixar, porque tem lobista, tem deputados, tem senadores que foram eleitos pelos... Hoje em dia Pega esses grandes hospitais aí, eles vão querer pagar 4 mil, 5 mil para um enfermeiro. Viável. Plano de saúde hoje é ostentação. Né? Qualquer particular gente. Não dá. Até para uma pessoa mas aí que tá aí. É ostentação que eu tenho, né? Vamos dizer assim. Mas quando você cai lá dentro, puxa vida, tá igual o SUS. Exatamente. Eu tenho amigo que tem Unimed aí e falei, irmão. Tem umas coisas que a gente pensa, nossa, chego na Unimed, que diferença faz eu estar pagando isso daqui com SUS? Eu já me peguei pensando assim, mas é caro, é muito caro, entendeu? E aí, é isso, é profundo o problema da saúde, porque é essa questão aí. Tem que ter uma prestação de saúde ruim pública para ter uma opção de uma privada melhor. E parece que a gente está caminhando para surgimento de mais doenças, porque o agronegócio, entrando nessa questão de saúde pública, agora está tentando aí passar a goela abaixo alguns agrotóxicos debaixo dos panos. E a comida hoje é agrotóxico pesado. Comer comida orgânica é outra coisa de ostentação no Brasil também. Né? Mas não vão gostar de dizer, mas é verdade. O pessoal que não procura saber. O MST é o maior produtor de comida orgânica. De coisa boa, de coisa de qualidade. O MST é uma coisa que você tem que pesquisar. E assim, a gente está na região metropolitana de BH. Então, assim, para a gente comprar um produto do MST, não é uma coisa muito tranquila de conseguir adquirir. Não, mas eu acho que se a gente procurar onde que vende, o negócio é ir para buscar. Porque o que a gente tem na porta de casa é o sacolão. Você tem um sacolão na porta de casa. Agora, para adquirir do MST, são aquelas vendas... Os produtores locais aqui também. A gente sabe, eu sei, descobri isso pela Júlia Pego, né, que ela veio aqui. Ela tem a produtora rural lá, trabalha com os trabalhadores rurais, que tem ali vende os alimentos, né? Tipo uma cooperativa. Isso, cooperativa do Sindicato Rural. Isso. É uma alternativa. Comprar direto com eles, né? Seria uma alternativa, por exemplo, esses trabalhadores conseguirem vender direto para os estabelecimentos da própria cidade. Não sei. Tô pensando assim. Mas o grande produtor, a goela é grande. Pois é. Então, assim, até a forma que você alimenta é difícil você conseguir se alimentar bem, assim, né?
É difícil. É complicado. E o agronegócio aí, a gente falando sobre saúde pública, sobre a questão, a alimentação hoje, a nossa tá horrível, tá muito ruim. Você pega, eu me lembro muito bem, a gente tinha criação de galinha, tinha criação de porco lá em casa, um pintinho que nascia demorava a crescer, o frango, para virar um franguinho. Hoje o pintinho nasce com 2 semanas já tá um frango grande, porque é hormônio muita porcaria e tal. E a gente está comendo isso. Isso é denunciado. Uma coisa que eu tenho acompanhado, aquela cozinheira Paola Carosella. A Paola Carosella. A cozinheira que foi do Masterchef. Não conheço, não. Bicho, você não conhece a Paola? A cozinheira? Não. Ela fica defendendo. Não, velho. Sério. Eu vou te mandar lá depois do Instagram. Manda. E é excelente cozinheira? Pô, é famosona. Eu não consigo nem fazer comida. Ela é famosona. Não, sério. Mas assim, ela defende muita comida orgânica e tal. Inclusive, pouco tempo estava querendo liberar esses agrotóxicos, que é proibido, até pela... Agora, tá tentando passar no de novo, Senado né? agora. Porque toda vez que eu tentando passar isso, ué. ela sempre usa as redes E se passar... Pra alertar Sim. O risco. E se passar, eu vou te falar com você, vai ser uma quebra no Brasil, porque a exportação não vai acontecer de grande escala como acontece agora. Porque lá fora, muito agrotóxico é proibido. E na hora que eles vêem que está usando o agrotóxico que é proibido lá, eles não vão querer comprar. E o agronegócio vai colocar onde? Vai desaguar para a mesa do brasileiro? Aí vai começar a vender barato demais, porque não vai conseguir desaguar. Vai perder, vai começar a virar aquele trem. E aí eles vão buscar dinheiro aonde? Porque o agronegócio, o gargalo do dinheiro, né, do agronegócio do governo federal é muito grande. Eles têm incentivo demais, muito. E assim, não fala, né? Tem dinheiro para comprar equipamentos, maquinários e tal, para pagar de 50 anos e uns juros muito pequenos. Então, eles têm um fomento maior, um dinheiro muito grande. E convenhamos, tem a questão do agronegócio e tem a questão também dos povos originários ali. Isso que eu ia falar. E tem o do agronegócio, que aos poucos estão pegando aí, dos grandes produtores, do trabalho escravo. Até recente foi pego numas vinícolas que, na hora que você fosse, essa vinícola aí, a top, mas com isso, aquele outro, não, tinha trabalho escravo, análogo escravo mesmo. E o agro tem esse nível de trabalho que o serviçal lá, o trabalhador braçal, ganha muito pouco para cortar cana, para produzir milho, para fazer isso, é o trabalho escravo. E eles, assim, querendo mais, né? Enchendo o cofre de dinheiro, para quê? Vai ficar guardando dinheiro? Eu nunca guardei dinheiro. Eu também não. Tô precisando. Mas não dá para guardar? Não dá. Eu sofro da síndrome que se chama GSP. Sabe o que é GSP? Não. Gastar sem poder. Isso eu vi. Sei lá em São Paulo, eu tô querendo comprar. Não, compra. Compra. Depois a gente se vira. É igual o humorista falou assim, o pobre, ele vive assim mais radical do que o rico, né? Porque o rico tem o cartão ali, paga e tal, já acostumou a gastar, tá pagando, tá passando. O pobre não, ele vai lá, não tem nenhum centavo não, mas vou comprar ali, seja o que Deus quiser. Ele vive mais radical. A gente tá na mão de Deus. Sim, a gente é na fé, a gente vai viver na fé. A gente vai gastar aqui meu cartão de crédito que lute. Não, você vai ter que lutar também para pagar boleto. É isso, mas é isso.
Pra fechar, eu queria fazer Uma pequena brincadeira. Vamos lá. Você topa? Vamos. Eu vou falar. uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Nu. E olha que eu sou... Primeira coisa. Tem papo na língua, não. Nossa, então vamos lá? Vamos. Valendo. Inelegível. Bolsonaro e aqueles que acompanharam. Tem também Moro, Delanhol, tem uns deputados aí, Lero que também que acompanhou. Então, Bolsonaro e os que acompanharam. Damares, né? Inelegível. Inelegível. Polêmico. André Lado. Misericórdia. É um gay resistido, né? Está nos Estados Unidos para isso. Jesus é o único, né? É o único. Para Deus, para Deus, o Cordeiro. Para Lúcifer, o ser intocável. Jesus. Marco temporal. Então, nós temos aí 7 deputadas aí que estão sofrendo por esse marco temporal, né? Marco temporal já. Já. Deixa eu ver. Habitação. O habitação despejo zero. Tem mais casa vazia. Tem mais casa vazia do que morador de rua. Enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. Betim. Terra boa. Eu falo isso pra todo mundo. Amo essa cidade. Terra boa. Terra boa. Bom, a próxima é sugestiva. Olha minha camisa aqui. Nossa, Pink Floyd. a melhor do mundo, né? Melhor do mundo. Pra mim, eu sou Pink Floydiano. Pink Floyd. Eu sou Pink Floydiano. Aprendi com um amigo e mando um abraço pra ele, o Célio Melo. Ele é servidor público, né, da saúde, um cara fantástico. Pena que a vida diminui o tempo pra gente ver os amigos, né? Mas Pink Floydiano. Pink Floyd, Roger Walter. Ai, vai ter show dele. Eu tô Se esperando. alguém puder me financiar aí, eu tenho dinheiro pra Eu tô na questão seguinte, eu acho que eu até te falei isso já. Eu tô esperando meu salário cair. Eu já sei que o meu não dá. Queria ir. Pra ver se eu consigo Queria ir. comprar aquele ingresso de meia. Entendeu? Você vai Tá ter eu que e minha comprar amiga como nessa professora, expectativa. Né? Não, mas tem que ver também, né? Porque, igual eu te falei, eu sou assim, do GSP. E aí eu fiz umas dívidas. Você me convida. Eu posso fazer o seguinte, se eu for, eu vou fazer uma live aqui. Olha aqui, alemão. Tô brincando. Que paia, né? Eu vou pegar essa camisa dela. Não vai, não. Eu tô de olho nessa camisa. Essa camisa não lhe cabe. Ficou show. Linda, São maravilhosa. Paulo. Eu lembro. Quando eu vi, eu falei, nossa, que inveja boa. Pois é, rolê de São Paulo. E pra finalizar, mande o teu recado pra aquela câmera ali. Então, gente, hoje foi um bate-papo de novo agradável. Na primeira vez a gente teve alguns assuntos mais diretos. Hoje foi um bate-papo agradável com a Grace. Pra gente mostrar o que a gente é, o que a gente pode estar falando de um a tudo, né? E dá o like lá, compartilha com os amigos. Quem puder, né, ajudar o Pode Ser o Ai, acho que vai estar aí no contato dela. Isso mesmo, já aproveitando o Vala Curta, ative o sininho, compartilhe. Quero voltar.
Vai voltar. Vai falar sobre signos. Aí eu trago um amigo, o Álvaro do Rock and Roll. Esse cara, pra signo, dá um show. Não, mas a gente pode... Você pode voltar pra gente falar, conversa fiada. Não posso falar também? de signo não, que eu sou germiniano. E o pessoal fala que germiniano é complicado. É de boa. Eu sou direto nas minhas falas. Eu acho que eu não sou de gêmeos. Eu sou direto, não tenho... não faço rodeio. Ah, mas todos os geminianos que eu conheço são Não assim. faço rodeio. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu dou volta. É porque você tem ascendência em um Nossa, signo... eu dou que eu já volta. fiz seu mapa, né? Não sei ser falso. Vocês têm uma ascendência... um signo meio treteiro, né? Eu assim... nunca queimei etapa na minha vida. Eu tenho 48 anos, eu vivi como se eu tivesse 90. E muito feliz. Vivi como se eu tivesse 90. Quero viver mais. Peço a Deus mais. Uma coisa boa que eu vou falar do geminiano. Fala pra caramba. Demais. E eu falo também, mas geminiano ganha de mim. Porque ele é de ar. Eu também sou de ar, mas ele é... geminiano é... Você não conheceu um amigo, o Janderson, lá do Citrolândia. Se deixar, ele faz 2 horas de podcast. Ele não é de gêmeos, não, mas fala pra Deve ser caramba. aquariano. Não sei. Aquariano também fala. É um menino mas- bom, um cara fantástico. Tô brincando. Mas enfim, tá convidadíssimo pra voltar aqui? Muito obrigada por sua presença. Gosto demais. Obrigada e nós vamos ficar por aqui. Repetindo, compartilhe, ative o sininho, curta e ajude a crescer essa rede. Se tiver proposta, coloca lá embaixo, né? Escreve lá sobre o que a Comente gente pode aí. debater, outra coisa, né? Pode criticar também. É Pode, importante. pode xingar a gente. Não, se bem que eu prefiro receber carinhos. Carinhos, coraçãozinhos. Mas comenta lá, deixa aí pra próxima, que eu quero voltar, deixa pra próxima. Pode ser o AI aí ou algum tema, né? Fala, gente, discute sobre isso, o Betinho tá precisando. Eleições de 2024, né? Esse é um ano pré-eleitoral, tá? Então um esquenta aí, tem muitas expectativas, né? E é isso. Mas também a gente tá aqui também pra falar também de coisas. O que vier na cabeça, como diz o Raul Seixas. Tudo que vier na Que eu cabeça. gosto de falar, essa que é a verdade. Tchau, gente. abraço. Muito obrigada. E é isso.